Fala, fala, meu povo! Estamos aqui de volta com o WFcast. Fé e empreendedorismo andam juntos. Eu costumo dizer que fé e empreendedorismo andam juntos. Fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente crê que vai acontecer. E o empreendedor nada mais é do que ter fé, porque em muitos momentos o empreendedor anda sozinho, mas só ele acredita naquilo. E eu costumo dizer que Deus manda que a gente coloque o pé e ele coloca o chão. Então a gente tem a honra e o prazer de trazer esse cara aqui, que já me abençoou muito, né? Eu já falei isso para ele em off, e que tem uma carreira maravilhosa no rádio, na TV, 19 anos. Eu tenho o prazer, a honra de trazer para cá, para o nosso podcast, o Greik Soares. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom ter você, é bom estar aqui com você, meu amigo. Prazer também, que alegria poder vir aqui. Já estive aqui em outros momentos, mas não participando do podcast, visitando a WF Imports, e hoje aqui no seu podcast, é uma alegria. Tenho certeza que vai ser um tempo muito bom, principalmente para mim, de estar aqui com você. E já é o costume já de estar entrevistando, que já é, seja bem-vindo, porque eu também já estive lá no MarketCast, exato. Que foi uma honra estar na Boas Novas. Né, como eu falei para você, já me abençoou muito através das suas músicas que você colocava lá, da sua palavra, né? Então, Greik, eu queria que tu começasse contando um pouco da tua história, né? De onde você veio, por onde você passou e onde você está. Queria que você fizesse um resumo para a gente, para que as pessoas entendessem de onde viveu um Greik Soares. Maravilha. Ó, eu costumo dizer o seguinte, eu sou filho do seu Raimundo, do interior de Igarapé-Miri, e da Dona Ivete, que é do interior do Amazonas, da cidade de Parintins. E eu já nasci em Belém, eu já sou de Belém. Então meu pai veio do interior, meu pai tinha uma vida ribeirinha, então ele veio do interior de Igarapé-Miri para Belém para fazer a vida na cidade, como muitas pessoas fazem, né? Sai do interior, vem para a cidade para fazer a vida, para construir, procurar uma boa oportunidade. E meu pai veio para Belém para refazer, procurar uma oportunidade melhor, e aqui ele encontrou no nosso centro comercial de Belém, no nosso conhecido comércio, a chance de fazer negócios ali, sendo camelô, e foi um camelô de, vamos pensar assim, de sucesso, porque ele conseguiu, na época existiam as barracas, as bancas padronizadas, oficiais da prefeitura, e ele conseguiu mais de uma, tinha várias bancas lá, e eu lembro quando criança de várias vezes ir para lá com ele, ver toda aquela movimentação do comércio. Até hoje eu tenho uma memória muito afetiva com o comércio, toda vez que eu vou no centro comercial de Belém, ali no Ver o Peso, naquela região toda, eu recordo muito disso, de ver toda aquela movimentação, que antes não existia shopping, você ia para comprar qualquer coisa, calçado, vestuário, qualquer coisa que você quisesse comprar, você tinha que ir ao comércio, porque lá era que tinha tudo, não existia shopping na época, né? Nós estamos falando aí do final dos anos 80, início dos anos, na meada ali dos anos 90, então tudo se comprava lá, e o comércio era muito pulsante, então tudo tinha ali, e até hoje ainda tem, mas naquela época a concentração toda comercial da cidade era lá. E eu lembro da movimentação toda, do ambiente muito enérgico, muito pulsante, dos próprios vendedores ali, patroa, vamos lá, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, tudo muito desenvolto, bem movimentado, bem agitado, e me marca muito. E meu pai fez então a carreira dele lá, né? E eu cresci no meio desse cenário também, né? Tendo essa influência muito do comércio ali, dos meus pais, trabalhando e vendo esse dia a dia também. Mas o teu pai vem do comércio, né, como você falou. E aonde que entra o Greik? Radialista, rádio, já gostava, porque normalmente é o filho do advogado vira advogado, filho do médico, filho do jogador vai ser jogador. Pelo que eu entendi, não tinha nenhuma relação. Não tinha nenhuma relação direta. Não tinha nenhuma relação direta, porque assim, indireta tinha, eu vou te explicar por quê. O meu pai, quando ele vem do interior, e aí ele começa a melhorar... Você era filho único? Não, eu sou filho do meu pai com a minha mãe, nós somos 3 filhos. Certo. Né? Além dos meus irmãos, eu também tenho mais 3 irmãos de relacionamentos anteriores do meu pai. Então, com meu pai e com a minha mãe, eu tenho mais 2 irmãos. Sim. Nós somos 3 irmãos. Sim. No total, se for somar, são 6. 6 no total. Né? Mas
a influência da comunicação direta, ela aconteceu assim, é bem interessante e curioso também, porque com meu pai vindo do interior e tudo, isso foi uma prática, inclusive, muito comum, e eu acredito que até hoje ainda é. O pessoal do interior, assim, muito, muito festeiro, né? A nossa cidade, o estado do Pará, Belém é uma cidade muito festeira. Então, eu costumo dizer cheio que de ritmo, de ritmo, cultura, né? E eu cresci nesse ambiente. Meu pai veio do interior e o que ele fez? Em casa, eu lembro de ter uma pequena aparelhagem dentro de casa, na sala de casa. Que a gente encontra muito nos interiores. Exatamente, né? Nos interiores. Sabe disso. E aí eu tô falando do seguinte, não era um negócio pequeno, era uma sala, tinha estante, tinha sofá, mas tinha 50% da sala de casa com um móvel de uma aparelhagem de, vamos pensar aí, de 3 metros, com 4, 5 de altura, e uma caixa de som, um paredão dentro da sala montado também, né? Então lá era a minha brincadeira e eu gostava de ver aquilo ali. E na época se tinha disco de vinil e fita cassete. E ali se tornava o DJ. Ali eu consegui, eu aprendi a operar. Criança eu aprendi a operar os toca-discos, as fitas. As fitas cassete do meu pai, elas eram enumeradas. 1, 2, 3, 4, 5, tinham várias fitas. Sim. 200 e pouco. E eu sabia o número de todas elas e o ritmo que tinha em cada uma. Eu lembro que meu pai ouvia lá com os colegas dele e tudo, e ele falava, meu filho, vai lá. Ele falava, a 57, a 32, eu ia lá certinho, pegava e colocava e ficava tocando as músicas. Então era a minha diversão. Como respondendo a tua pergunta, em casa... Mas um detalhe, para quem não sabe, né, que é só do período novo agora, que é só passar a fita, tinha toda uma situação, uma dinâmica para voltar a música ou para saber onde estava a música, né? É bem interessante porque, assim, eu trabalhando em rádio, eu exerci várias funções no rádio, né? Várias funções. A minha primeira função no rádio foi ser produtor. Eu não fui logo para o microfone, eu fui ser produtor, fui produzir programas, eu fui gravar comerciais, editar os comerciais e tal. E muito do que eu fazia, que eu fiz no computador lá atrás, era o que eu fazia em fita cassete. Eu pegava a fita cassete, a gente cortava a fita cassete, eu sabia fazer efeitos na voz, na fita cassete. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu lembro de vinhetinhas que a gente usava, existia uma fita cassete só de vinhetas. Então, por exemplo, falar, o melhor da música você ouve aqui. Só que só vinha a voz. E eu achava aquilo muito seco, assim. Falei, cara, tinha que ter um negócio mais enfeitado, mais incrementado. E eu sabia fazer um negócio lá que eu dava tipo um delay. Então fica, melhor da música fica aqui. Com a fita. Eu aprendi a fazer isso com a fita. Cortava, editava, montava, sobrepor. Uns 11, 12 anos, entre 10 e 12 anos ali. Greg, isso serve de lição para você que está aí do outro lado, que eu sempre falo, às vezes Deus está te treinando no lugar onde você está hoje, não para onde você vai ficar, mas para onde Ele quer te levar. Perfeito. Isso já era um treinamento para onde Deus queria te levar. Perfeito, total. E eu não falava, né? Eu não falava. E eu só tocava. E gostava demais disso, assim. E conhecia... Até hoje eu conheço muita música por conta disso, né? De conviver com discos de vinil. Mas isso era em Garapé-Mirim? Não, já em Belém. Eu já nasci em Belém, né? O meu pai veio de Garapé-Mirim para Belém e fez a vida dele aqui. Então Sim. Eu já nasci em Belém. Todo esse contexto, todo esse cenário já em Belém. Certo. Já em Belém. E aí, quando e como você entrou na rádio em 2019? 2019. Não, perdão. 2005. 2005 você entra na rádio. 2005, não sei se você sim. Pode dizer qual era a rádio. Sim. E como entrou, como foi que surgiu o convite? A rádio, ela foi interessante porque com essa experiência toda que eu já tinha, eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito dessa parte. Eu visitava os estúdios de rádio, só para fazer aqui um adendo. Na época, você não tinha essa facilidade que a gente tem hoje sobre música, acesso à música. Hoje, se você quiser ouvir uma música, você vai pesquisar no YouTube a música que você quer, no Spotify a música que você quer, vai estar lá. Antes, o que a gente fazia? E meu pai, a gente atualizava o repertório do som dele, apesar de ser um som para uso pessoal,
aos finais de semana com os colegas, mas era um repertório super atualizado. O que tinha de novidade, ele gravava. E onde é que a gente gravava? Em estúdios de gravação profissional, que no Centro Comercial de Belém é cheio, que é o chamado Boca de Ferro lá. Você está lá no comércio passando e tem aqueles alto-falantes no porte, anunciando, loja tal, aqui tem preço disso, daquilo. Então, aquele alto-falante lá, ele tem um estúdio que fica dentro de algum ambiente lá. E lá que você gravava, né? Muitas bandas, inclusive, sucesso que são de Belém, que são sucesso no Brasil, começaram a divulgar suas músicas no Centro Comercial de Belém. Levavam a fita lá, porque se espalhava, daquele estúdiozinho, se espalhava em todo o comércio. Mesmo sendo para uso pessoal, teu pai gostava muito de música. Ele era muito caprichoso, sim, ele tinha um repertório muito atualizado. Então o que ele fazia? Ele ia gravar, e eu ia com ele. Adolescente ali, eu ia com ele, eu via aquele ambiente. Eu falei, cara, que massa isso, eu achava muito legal. Comecei a me encantar pelo ambiente, de ver lá os equipamentos, de ver o pessoal operando aquilo tudo ali. Né? A gente ia gravar, e a gente gravava na fita cassete, então, por exemplo, saía um lançamento no LP, né, no vinil. Aí o cara colocava no toca-disco lá e capturava na fita pra gente levar. Então a gente não comprava LP, né? Naquela época era caro demais, era importado, era loucura. Né? Então e outra coisa, você não pegava LP inteiro não, era 2, 3 faixas só do LP. Então você pegava lá, selecionava as faixas que você queria e gravava na fita, capturava na fita e levava. Então passei a frequentar. Depois eu passei a frequentar também ambientes de rádio. Quando eu entrei em rádio pela primeira vez, também para fazer a mesma coisa, para gravar música ali tudo. Junto com teu pai? Já fui já sozinho. Eu já fui de bravador, né? Porque meu pai, o ambiente dele era esses estúdios menores. Eu já falei, não, eu vou nas rádios também, porque lá também tem, lá que estão os lançamentos mesmo. E eu já passei aí sozinho. E aí, indo nas rádios, eu lembro de uma vez visitando um estúdio, eu falei, cara, eu dou conta de fazer isso aí. Eu dou conta de falar também. E aí aquilo começou a gerar no meu coração, né? Aquela convicção de que eu conseguiria fazer aquilo. Eu comecei a ver o locutor lá fazendo o programa e tudo, eu olhei e falei, cara, isso aí eu consigo fazer. Isso quantos anos tu lembra, assim, mais ou menos? Eu devia ter uns 14 anos aí, acho. Estudava na época? Estudava. Eu devia ter uns 14. Eu sempre ia aos finais de semana na rádio. O meu final de semana, no sábado, assim, tirava o sábado para ir. Então ia no sábado pra gente ir lá, para gravar, fazer alguma coisa. E aí quando surgiu o dia, o convite, ou como foi que aconteceu? Então, aí com essa afinidade com o estúdio de rádio, eu comecei a ter esse desejo também de ser locutor de rádio. Falei, poxa, eu consigo fazer. E aí surgiu uma rádio nova em Belém, que é a Amazônia Viva FM. Era uma rádio bem pequena na época. E o pessoal lá estava fazendo meio que testes com locutores, né? Só que eles queriam gente nova. E aí a minha irmã falou assim, mano, por que tu não vai fazer isso? É tua cara, vai lá, vai dar certo e tal. E aí eu fui. Lá fazer o teste, mas quando eu cheguei lá já não estava mais tendo teste. O cara falou, já acabou o teste e tal. E aí não me deram muita importância, né? Não me deram também muita importância. E aí eu passei... Só que eu conheci uma pessoa lá dentro que de cara, assim, a gente se conectou muito ali, né? E ele era o diretor da rádio na época. E aí ele falou, faz o seguinte, grava um comercial para mim. Aí eu comecei a gravar um comercial pro empreendimento dele, grava um comercial aqui, grava outro aqui, grava ali. E eu comecei a gravar, só que eu não gravava na minha voz. Eu gravava na voz de outra pessoa e editava esse comercial e entregava pronto para ele, né? E aí depois foi que eu comecei a gravar na minha voz, trabalhando nessa rádio, eu já comecei a gravar os comerciais na minha voz. Então eu passei a ser locutor comercial, só gravando comercial, até que um dia mudou o diretor da rádio e o novo diretor olhou para mim e falou assim, cara, por que você não faz um programa de rádio? Eu falei, porque eu nunca tive oportunidade. Ele falou, é só oportunidade que falta? Eu falei, então tá bom, então você vai ter. Porque você tem uma voz legal, você tem todo o jeito de fazer rádio, então você devia estar fazendo um programa de rádio, não só gravando os comerciais. Eu falei, então tá bom. E aconteceu. E aí eu lembro que era um programa de dance, né? De dance music ali e tal. Rolava sábado à noite e tal. E aí eu fui fazer. E aí, na minha cabeça, o meu estilo que eu faço programa hoje, desde aquela época eu já me imaginava fazendo. E falei, cara, eu vou entrar no ar, vou fazer assim, vai dar certo. E aí eu fui fazer, realmente, ele me colocou, falou, tal dia você vem fazer o programa aqui, que fulano de tal não vai poder vir, você vai fazer no lugar dele.
vai substituir ele nesse dia. Eu falei, então tá bom. E eu fui fazer. Cara, eu cheguei lá para fazer o programa, no estúdio de rádio tem uma plaquinha no ar. Então eu sentei ali na mesa, o microfone do meu lado, e tem as vinhetas, vai começar o programa, não sei o que e tal. Rolou todas essas vinhetas todas. Quando acendeu a luz no ar, eu não consegui falar. Eu travei na hora ali, cara. E eu vinha com a ideia de que eu ia fazer um programa bem legal, porque eu já me via fazendo o programa, falei, vai ser muito bom. E eu travei, não dei conta de fazer. Eu chamei um colega meu, dentro do estúdio da rádio, que estava lá também, que estava na rádio, trouxe ele para o estúdio, ele já era locutor. Falei, cara, me ajuda a fazer esse programa aqui, porque eu não vou conseguir fazer. Aí fui fazendo com ele o programa, e eu fui fazendo, fui soltando. E aí, como o diretor da rádio era um cara que cobrava muito, e nós tínhamos um telefone interno e tinha um telefone externo, que era do ouvinte. Então o interno ficava do nosso lado. E eu falei, cara, esse telefone vai tocar. Porque qualquer coisa ele ligava. Isso está errado, corrige isso, faz aquilo e tal. Eu falei, poxa, ele vai ligar. E não ligou. O programa foi rolando e ele não ligou. E eu errei, eu travei, ele não ligou. No final do programa, um colega meu falou assim, e aí, Greg, você quer que eu encerre ou você encerra o programa? Eu falei, não, pode deixar que eu vou encerrar. Eu falei, então fechou. Aí eu liguei o microfone, abri o microfone e tal, e falei, bom, pessoal, chegamos à encerração do programa, não sei o que e tal. E quando eu falei, caramba, agora o telefone vai tocar, né? Porque encerração é uma palavra errada, né? Chegamos ao encerramento do programa, seria o certo. E o telefone não tocou. Eu achei estranho, porque ele cobrava muito. E nesse dia o telefone não tocou nem um momento. Isso foi no sábado à noite. Eu fui para casa, domingo. Quando foi na segunda-feira, eu fui para a rádio novamente. A gente trabalhou a manhã inteira. E ele não falou nada para mim, diretor da rádio, né? Eu falei, cara, esse cara tá me aguardando em algum momento para me pegar aqui e puxar minha orelha. E nada. E eu terminei o expediente, eu fui embora. Eu falei, amigo, tô indo embora. Eu chamava de Negão para ele. Eu falei, Negão, tô indo embora e tudo. Ele falou, não, beleza, vai lá e tal. Aí eu voltei, dei um passo para trás e falei assim, Negão, você ouviu o programa no sábado à noite? Ele falou assim, cara, eu ouvi o início, mas a parte da encerração que eu ouvi foi a minha sogra. Cara, quando ele falou isso, assim, me quebrou, né? E de imediato imaginei assim, falei, cara, isso não é pra mim. Aí ele bateu no meu ombro e falou assim, cara, você vai arrebentar, você vai ser um grande comunicador, treina, te dedica, vai porque você vai ser um grande comunicador, cara. Te dedica, vai lá. Cara, que massa, que massa. Cara, agora, a gente tira várias lições dessa tua história, Greg. Uma é que eu estava falando em off para você, sim, que quando a gente acha que estamos preparados, não estamos preparados. Quando a gente acha que a gente não é capaz, Deus nos capacita. sim. Né? E que a gente seja incentivador e não destruidor. Porque o Negão, Sim, ele te incentivou. Demais. Ele poderia te ter destruído. Total. Eu poderia ficar ali. Que tem uma história maravilhosa no rádio que a gente conhece, na TV, né? Diretor de uma grande rádio que a gente vai já falar. Mas naquele momento, aquela palavra mudou tudo. Porque na tua percepção, caraca, acabei com tudo. Sim. E ele foi lá assim, não, você vai ser um grande. E foi ali que mudou, provavelmente, a tua história e começou a tua trajetória no rádio. Ele me animou demais. Ele me animou demais, porque eu estava decidido, com a experiência ruim que eu tive, falei, cara, foi um desastre, acabei, não é pra mim. É melhor ficar só trabalhando na produção mesmo, porque realmente não vai dar pra mim, não consigo. Ele falou, cara, você vai ser um grande comunicador, você tem um potencial e tal. Então ele me animou, ele me encheu de esperança, entendeu? Me encheu de esperança. Ele viu algo que nem tu viu naquele momento. Nem eu vi. E aí tu ficou ali quanto tempo? Eu fiquei lá uns 2 anos, cara. 1 ano e meio, por aí. 1 ano e meio. Já com o programa? Já com o programa. Depois dessa experiência, passou acho que uns 30 dias eu já ganhei um programa. Já no horário nobre, inclusive, que era horário da manhã. Já ganhei, eu estava em casa e ele me ligou. Falou assim, o fulano de tal que fazia o programa desse horário, ele precisou viajar. Foi para Belo Horizonte. E aí a gente está precisando de locutor bom. Ele sempre brincava, ele era uma figura. Nós estamos precisando de locutor bom. E aí, como a gente está junto, trabalhando, vamos procurar esse locutor bom. Eu falei, não, fechado. Ele falou, não, já achei. E já tem um locutor bom e é você, meu amigo. Você que vai fazer o programa. Eu falei, Negão, para com isso. Não, meu amigo, é locutor bom. Se é locutor bom, tem que ser você e tal. Ele acreditou muito. Greg, agora me diz uma coisa.
o primeiro programa era de dance. O que eu fiz, sim. A primeira oportunidade que eu fiz Tá, de programa depois, segundo, já era... Já era um programa de Uma- variedades, assim. Variedade. Aí eu te pergunto, quando é que entra? Não sei se nesse momento tu já era cristão. Já era. Já era. Mas aí quando entra, que a gente vai falar agora, da Boas Novas na tua vida, como foi essa transição? Como aconteceu? Quando eu saí dessa primeira rádio, eu fui trabalhar na Rádio Clube do Pará. Rádio Clube. Que é aqui do Grupo RBA, da Band e tal. Fui trabalhar lá. E trabalhei um tempo lá, o que para mim foi uma escola, uma faculdade assim enorme. Você imagina trabalhar do lado de gente que eu ouvia, né, no rádio e de repente estava lá com eles. Foi uma escola muito grande. Só que enquanto eu estava lá, eu sempre fui da Assembleia de Deus, né? Eu, durante a minha jornada cristã, nunca fui de outra denominação. E a Assembleia de Deus sempre teve um veículo de comunicação, que é a Boas Novas, TV, rádio. Naquela época existia rádio AM só, não existia rádio FM. Então a Boas Novas tinha uma rádio AM. E eu até tentei, inclusive, trabalhar lá também, mas não consegui, não deu certo. E aí, um colega meu, que era diretor da televisão, era um dos gerentes, aliás, da televisão, da TV Boas Novas, me conhecia e falou assim, cara, por que você está trabalhando com a gente lá? Tu trabalha fora, tu trabalha em outras emissoras, tu não trabalha com a gente. Eu falei, cara, tu é da nossa igreja, pô. Tô esperando o convite. Aí eu falei, cara, eu até gostaria, né? Mas assim, nunca tive oportunidade. Ele falou, olha, a gente vai inaugurar uma rádio nova, uma rádio FM, e a gente quer você lá. Só tinha M por enquanto. Só tinha M. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui trabalhando lá, segui trabalhando na Rádio Clube e recebi esse convite dele para conhecer, né, o novo diretor executivo da Boas Novas, que estava chegando e que seria o responsável pelo projeto da Boas Novas FM. E aí conheci ele, nessa que eu conheci depois o diretor de programação, que era o Hélio Dória, que é um grande comunicador também aqui no Pará, tem uma história enorme no rádio. E fui trabalhando com eles. E aí foi daí que eu ingressei na Boas Novas, por indicação do gerente da televisão que eu conhecia. Nós trabalhávamos juntos em outros projetos fora, também na área de comunicação. E ele falou, cara, você tem que estar com a gente. E aí ele fez a ponte, eu fui trabalhar lá. Assim eu saí da Rádio Clube e fui trabalhar na Boas Novas. E iniciei a Rádio FM, que hoje é a 91.9, né? Você desde o início, então. Desde o início, desde o primeiro alô da rádio, eu tô lá. Aqui a gente vê o crescimento da rádio, né? Muito. Porque tu começou em 2005 e 2008... né? A Boas Novas começou em 2008. Não, eu falo, você começou em 2005 na rádio. Sim. 2008 começou a Boas Novas. Desde 2008 você entrou na Boas Novas. Sim, 2008, em junho de 2008. 2008, né? Uhum. E por que eu tô falando isso? Então, porque são 16 anos de Boas Novas. Sim. Locutor e diretor, né, da rádio. Tem o podcast Marketcast. Uhum. E tem o programa Viva Alegria, que é de 7h30. De 7h30 às 9h. Às 9h. Uhum. Que eu participei do podcast com você, Sim. fui convidado. E o Viva Alegria faz parte da minha vida. Uhum. Né? Eu vim para cá, para Belém, em 2007, eu acho, não sei, por aí, 2008. E desde então, eu escutava rádio pela manhã, que era o programa, e eu até falei para você em off que muitas das músicas me tocaram, as suas palavras. Eu passei um momento muito difícil da minha vida, e a Boas Novas ia comigo daqui, que eu ia para o Maranhão, saía daqui até passando Castanhal, mais ou menos era o que pegava na época. Agora acho que já está mais distante, mas eu ia até falhar o sinal. E eram umas palavras que abençoavam muito. E eu queria te perguntar, né, nesses 16 anos de Boas Novas, né, de tanto de locutor como diretor, que você nos conte uma experiência, algo, porque, por exemplo, você me ajudou muito, em muito momento de eu estar triste e tal, e a palavra de Deus, ela vai muito distante. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco disso para você, porque eu tenho certeza de que não só como eu, muitas pessoas chegaram aqui, cara, obrigado por aquele dia. Sim. Talvez pessoas que poderiam querer perder a vida, ou pessoas que estavam sem estar empregado, ou pessoas que estavam com um relacionamento, sabe, para terminar, um casamento, alguma coisa, e através de uma palavra, de um louvor, isso muda tudo. Queria que você falasse um pouco mais disso, porque é algo muito importante, né? A rádio,
E a internet, ela não tem limite, né? Você fala aqui, ó, vai, até aquele cara, obrigado por aquele dia, aquela palavra, né? Aquela música tocou muito em mim. Queria que você faça um pouco mais. São inúmeros os testemunhos, são incontáveis os depoimentos que a gente recebe em relação a isso, né? Você falou da tua própria experiência e a gente nem se conhecia, nós fomos nos conhecer há pouco tempo, né? E você compartilhou coisa que há muito tempo aconteceu com você. Muitos anos há atrás. muitos anos atrás. E assim como a sua experiência, outras também a gente recebe. Eu já recebi várias experiências, assim, vários depoimentos de conhecer a pessoa para falar sobre incentivo em relação a não desistir de família, a não desistir de trabalho, né? Essa sempre foi uma área que eu sempre olhei com atenção também, porque o horário que eu faço é um horário muito cedo, então é um horário que o cara está indo para o trabalho ali, né? Às vezes está indo motivado, às vezes tá indo motivado, desmotivado, e às vezes indo buscar uma oportunidade. Então eu já recebi inúmeros depoimentos em relação a isso, de poxa, olha, eu estava em casa, pensando em parar, eu não sabia o que fazer, né? E eu ouvi o teu programa e falei, cara, eu vou levantar, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou buscar e tudo, né? E recebi muitos, são inúmeros, são incontáveis, são incontáveis. E me conta como é que funciona, por exemplo, porque às vezes nós somos seres humanos, nós estamos com algum problema, Sim. com alguma situação, e como é para se motivar para motivar o outro? Eu comecei a trabalhar no rádio e com a experiência você vai naturalmente vivendo algumas coisas naturalmente. Eu ouvia muito, já ouvi alguns colegas, né, falarem, poxa, eu já fiz programa triste, eu já fiz não sei o quê. E eu nunca tinha tido essa experiência. Eu sempre fiz um programa muito motivado, sempre muito, né, transbordando ali e tal. Mas eu já fiz, né, cheguei a uma fase da minha vida, uma determinada fase da minha vida, que eu fiz programa chorando. Um programa que tem o objetivo de levar as pessoas Viva a alegria, de levar a vida, de incentivar. E eu desligar o microfone e chorar. De falar, cara, eu não estou aguentando ficar aqui, né? Não pelo ambiente, mas de fazer o que eu estava fazendo. Ele falou, não, continua, vai até o final, vai fazer aí. E o pai começava de novo e ia fazendo. Mas eu vivi essa experiência, né? De estar passando o pior momento da minha vida até então, fazendo um programa de rádio, né? Além disso, já fiz programa também doente, né? Não 100% de saúde, mas lá, fazendo, não, vamos fazer o programa. Já fiz programas de rádio, assim, com compromissos assim, marcados próximos, porque eu não podia deixar a rádio. Por exemplo, uma viagem. Tipo, em meia hora uma viagem. E eu terminando e tendo que viajar, coisa assim, desse tipo, né? Não, imagina. E é o que eu sempre falo, né? Eu falo para as pessoas o seguinte, que depois a gente vai falar, né, que você também é empreendedor desse negócio, e eu sempre falo que o atendimento, ele é o principal em tudo, no negócio. Porque às vezes a gente está com problema em casa, às vezes o filho está doente, às vezes está com um problema pessoal, Sim. né? Só que quando você chega ali na rádio, ou você chega na sua loja, ou você chega no seu negócio, você tem que esquecer tudo aquilo, porque a pessoa que está do outro lado, o teu cliente, ele não quer saber disso. Claro. Ele quer ser bem atendido. E nem espera isso. E né? ele nem espera isso. E também, de uma certa forma, ele paga para que ele seja bem atendido. E é o que eu sempre falo. Errar, às vezes você pode errar. Né? Numa fala, numa música, deu uma falha ali. Você pode errar no produto. Você pode errar numa edição. Que você não pode errar no atendimento. Eu acho que o atendimento, ele fideliza o cliente. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, cara, como é que tu faz para todo tempo estar alegre? Meu amigo, porque a tristeza eu deixo lá atrás. Assim como tu está falando, né? A lágrima, a dor, ela faz parte do nosso processo. O que a gente tem que trazer para quem está do outro lado é a parte boa. É que a gente conseguiu, é que valeu a pena, é que vale a pena todo esse sacrifício, cara. E tem uma questão também bem interessante em relação a isso, porque assim, eu
comecei a fazer programa de rádio por gostar de fazer, de ter muita afinidade com isso, o que tem até hoje. Eu percebo que cada vez mais isso faz aumentar. Mas, além da afinidade com a coisa, eu fui entender o propósito disso. Eu sempre reúno a equipe e falo isso. Gente, a gente não faz somente um programa de rádio. A gente vai além, muito além disso. Quando a gente está ali no microfone, não é só, eu estou fazendo um programa de rádio. Eu sempre falo isso para eles. Você deve bater no peito e falar, cara, que missão honrosa eu tenho. De poder tocar a vida de alguém. Seja para uma coisa simples ou mais complexa. Mas é uma missão muito honrosa. Então, eu aprendi isso no meio do caminho. Porque a minha motivação inicial era apenas um desejo, uma realização pessoal de fazer um programa de rádio. Ponto. Depois eu fui entender a missão. Eu fui entender o que existe por trás disso, o propósito disso. Que você tem por isso, né? Exatamente. Isso é bem legal tu entender, Greg. Que pena que muitos não entendem, né? Isso aí que você falou, eu lembro de quando eu comecei a usar bastante a rede social para o meu negócio e eu posto todo dia a palavra do dia. Uhum. Eu leio a palavra do dia antes e tal, depois eu posto e falo alguma coisa que tem relação com a palavra, com o que a gente está vivendo. E muitas das vezes o inimigo ele não quer que tu poste. Poxa, eu tô cansado. Como provavelmente chega um dia que, poxa, eu tenho que ir pra rádio hoje. Sim. Não que você não gosta daquilo, você gosta, mas o inimigo ele atenta nisso. Sim. E aí, mesmo assim, eu ia lá e postava. Não, eu vou postar, é meu propósito com Deus. E era impressionante como acontecia. Né? Eu tenho uma proporção menor, né? A rádio ela é muito gigante, né? Então imagina a proporção que você tem e sempre chega alguém, cara, eu lembro daquela frase que tu colocou aquele dia. E Deus sempre fala assim, sempre vai ter alguém precisando ouvir o que tu vai falar. Então, que legal tu entender isso, que não é só rádio, não é só falar, não é só colocar uma música, é um propósito, o teu programa já diz, viva a alegria. E você sabe uma coisa interessante, que eu tenho esse olhar para tudo que eu faço. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Então eu não sou Pablo Marçal, mas você pegou o código. Esse é o diferencial para todo negócio. Absolutamente tudo. Eu não olho para o negócio somente como um negócio em si. Eu sou muito observador. E eu observo sempre o movimento que aquele negócio está gerando. E eu observo o movimento que o negócio está gerando a partir das pessoas. E eu olho e falo, cara, olha o que isso está gerando. Então eu começo a observar e entender ainda mais o propósito das coisas. Isso é legal porque eu tenho uma loja e eu falo sempre o seguinte, que a gente não vende roupa. A gente vende um estilo exclusivo e diferenciado. Porque não é só tu vender um produto, é tu fazer com que aquele produto faça com que a pessoa se sinta bem. Sim. Que tu quer ter um estilo diferente, tu quer te vestir melhor, tu quer chegar num ambiente e ser diferente, sabe? Então tu não tá vendendo só apenas uma camisa, ou uma calça, ou um tênis, ou um perfume. Tu tá levando aquela pessoa a outro nível, a autoestima, justamente. Sim, então é isso que tu falou. Não é só tu vender o produto ou só tu soltar uma música e falar, não. É entender por que tu tá fazendo aquilo e o que aquilo tá gerando nas pessoas que estão do outro lado. Total. E aí, Greg, também aí entra o marketing cash. Sim. Como é que entrou, como é que funciona, porque ali vocês falam também de fé, falam de negócio, de muita coisa legal ali que eu já participei também. Como é que entrou isso? Como é que foi? O MarketCast ele é um canal de comunicação do Marketplace, que é um movimento nacional. As maiores igrejas do Brasil têm esse evento, que é o Marketplace. Eu já fui, tem sempre na Assembleia. Sim. A gente já fez aqui em Belém várias edições. E pontuando, tudo de graça. Tudo de graça e com palestrantes de alto nível. Cara, já vi cada palestrante. A gente já recebeu aqui João Branco, por exemplo. Quem é o João Branco? O João Branco é o vice-presidente de marketing do McDonald's no Brasil. É um dos caras mais influentes e uma das maiores autoridades em marketing, que é cristão. E que está lá fazendo já veio o ministro da Economia. Já tivemos o ministro da Economia, já tivemos o ministro André Mendonça, que hoje está lá no Supremo Tribunal Federal, e tanta gente, muita gente de grande nome, de grande expressão no país. Para você que não conhece, busca aí no Instagram, é Marketplace.
É Marketplace. Marketplace Belém. Belém. Marketplace Belém. Procura que tem. Porque tem várias edições no país, né? Marketplace de várias cidades. Nós temos o Marketplace Belém. Lembrando, tudo de graça, tudo para honra e glória do Senhor. E o podcast, o MarketCast, ele é um canal para a gente poder fazer esse link e divulgar também o Marketplace, né? Sim, aí vocês levam convidados lá, como é que funciona? Sim, o Marketplace ele é um podcast para falar sobre empreendedorismo a partir do olhar cristão, né? Então a gente leva empreendedores cristãos da cidade e de fora para falar sobre empreendedorismo, para contar sua jornada, sua trajetória e também de alguma maneira compartilhar algumas lições práticas que podem ser úteis para as pessoas que acompanham também o MarketCast. Vai homem, vai mulher, vai casal, é bem legal. Quanto tempo tem? O MarketCast já tem mais de um ano no ar, né? É ao vivo. É ao vivo. É ao vivo, ele vai com transmissão simultânea para YouTube, TV, a Boas Novas, para todo o Brasil, onde tem Boas Novas, toda a rede, e local para dentro da rádio, né? Na Boas Novas. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira, meio-dia. Toda segunda-feira, meio-dia. Entendi. Inclusive tem uma edição lá com o Anderson, o Wanderson tem lá também, né? Você procura lá, você vai ver o WF lá também no nosso MarketCast. Isso. E aí, agora a gente já falou de rádio, né? Falando de locutor, diretor, apresentador do MarketCast. E eu tô lendo até a camisa, né? Já aprendeu que propaganda é a alma do negócio, né? Só Vox, é isso aí. E aí, me diz uma coisa, como é que entrou agora o empreendedorismo na tua vida, né? Porque era locutor, diretor, estava no MarketCast. Será que tem alguma coisa a ver ali, escutando muito essa história de empreendedor? Como é que aconteceu a história da Vox? Olha, não tem a ver escutando, não tem a ver com escutar as histórias. Tem a ver com os caminhos que a gente vai trilhando, que Deus vai nos conduzindo, né? Eu tinha vontade de ser professor de história ou de português. De história, porque um dia eu tirei 0 em história, simplesmente porque o meu professor de história me olhou e falou assim, cara, tu tá conversando muito, me dá tua prova aqui. Levou minha prova e me deu 0. E ele falou, eu vou te dizer mais, você vai ficar reprovado, porque você tirou 0 e dificilmente vai recuperar essa nota. A não ser que tu tire um 9 ou um 10. E eu tirei 10, cara. Eu estudei e tirei 10. E desde esse dia, de tanto estudar história para tirar 10, e me deu vontade de ser professor de história. Eu falei, cara, eu vou ser professor de história. Até hoje eu gosto de história. Eu tenho um projeto, inclusive, que tem relação com história, que é um projeto que depois eu vou trabalhar, para a internet, sobre Belém, é um projeto histórico também sobre Belém, algumas particularidades da cidade. E eu tenho esse viés. E português, tive vontade de ser português, porque quando eu comecei a trabalhar com comunicação, especialmente em rádio, uma das coisas que eu precisei fazer logo foi ajustar o meu português, né? A minha fala. Eu tive que ajustar muito, porque imagina, um comunicador, alguém que está ali diariamente falando, precisa minimamente falar um português que seja ok, para que você esteja lá legitimando e validando a sua comunicação, né? Então não tinha nada de empreendedorismo? Não tinha. Eu sempre tive desejo de ser professor. Sempre professor. Mas deixei isso de lado. Sempre deixei isso de lado. Fui uma vez fazer um curso de desenvolvimento pessoal em uma escola que era americana, da Flórida, né? E eles tinham um trabalho no Brasil e eu fui fazer um curso com eles. Quando eu fui fazer esse curso, eu me destaquei na sala e tudo, e o professor me chamou, falou assim, cara, você não quer fazer parte do staff com a gente? Você podia fazer parte do staff, você tem um perfil e tal. Eu falei, me explica como é. E aí eu comecei a dar aulas depois já, também dentro dessa escola que eu fui fazer. E ali eu comecei a perceber que esse meu desejo de ser professor, né, poderia ser utilizado também, né? Esse meu desejo que eu percebi que eu levava jeito. Dei muita aula também em escola dominical na igreja, né? Dei muita aula em escola dominical na igreja. E eu percebi que eu levava jeito para isso. E aí fui inclusive sócio dessa escola, né? Era uma escola da Flórida que tinha um braço no Brasil. Fui sócio dessa escola. Isso aqui em Belém? Isso aqui em Belém. O projeto era Norte e Nordeste.
E só que o projeto não aconteceu, foi um projeto que, por N motivos, inclusive da minha parte, né, não deu certo. Imagina, inexperiente, tudo, estava ali com, sei lá, acho que 28 anos, 29 anos na época. Mas eu me lancei, porque eu sempre tive esse olhar, lembra, meu pai era camelô e tudo, eu cresci nesse meio. Né? Trabalho em CLT para mim foi uma coisa depois, mas que não casava, sempre não casou muito comigo, assim, né? Eu sempre olhei para as oportunidades. E aí a Vox entrou exatamente no momento em que eu também entrei para dar aula lá. Eu recebi um convite para dar aula. Recebi um convite para dar aula de oratória. Isso que ano? Em 2022, em novembro de 2022. Recebi o convite para dar aula de oratória na primeira turma da Vox to You, que é uma rede, ela é uma franquia, né? Está presente em vários lugares do Brasil. E o pessoal trouxe para Belém, foram 2 amigos, né? Hoje são amigos meus. Trouxeram para Belém essa unidade e eu recebi o convite para dar aula. E comecei a dar aula na escola e depois de mais de ano lá, 1 ano e meio, surgiu a oportunidade de ser sócio. E aí fui ser sócio. E depois as circunstâncias levaram para o fim dessa sociedade e eu fiquei tocando empreendimento só. A partir de quando? A partir de agosto desse ano, desde agosto desse ano. E agora eu quero que tu nos conte como é para você, né? Porque primeiro você começou, né, há 2 anos atrás. Sim, há 2 anos atrás. A dar aula de aula, uhum. Tá? Depois foi convidado para ser sócio, Sim. 50%. Sim. E agora, por último, em agosto, assumiu 100% Sim. da empresa. Sim. Certo? E aí eu te pergunto... Assumir 100% das responsabilidades, que não são poucas, são muitas. É justamente o que eu queria te perguntar. Porque a gente fala assim, assumir 100% deve estar bem na foto. Ainda não, né? Mas muitas responsabilidades. Qual foi a diferença? Como é que está sendo para você? Porque uma coisa é você ser empregado, agora você é proprietário. Muda tudo, né? Porque eu estava até conversando com você antes, porque todo mundo quer ser dono, quer ser empresário, mas eles esquecem as obrigações que tem, boleto, funcionário e aquilo. Ele acha que vai trabalhar menos, mas é o contrário, vai trabalhar muito mais. Como que está sendo isso para você? O que você sentiu na pele que o empreendedor, o empresário brasileiro sente? Olha, é um desafio, como qualquer empreendimento. Eu penso que quem tem ali a sua barraquinha de vender cachorro-quente, o vendedor que entra em um ônibus para vender o doce, o salgado dele ali, o lanche dele, ele tem um desafio. Claro que quando a gente fala de empresa, a gente fala de CNPJ, a gente fala de uma franquia, a gente fala de um estabelecimento com uma estrutura física, a gente fala de funcionários, equipe, a gente está falando de um desafio muito maior. Então, empreender por si só já traz seus desafios. E, para mim, tem sido um desafio muito grande poder exercer essa nova jornada frente à Vox, mas, ao mesmo tempo, muito prazerosa. Eu acredito que os desafios e as dores, principalmente, e as dores de você tocar um negócio, elas vão sendo diminuídas com os resultados, sim, mas também muito com aquilo que a gente falou, de você ter o entendimento de que aquilo é muito mais do que uma empresa, né? E você falar, quando a poeira senta, e você fala, poxa, mas vale a pena, é uma luta que vale a pena você lutar, né? Ali muda vidas, né? Exato, muda vidas. Imagina você poder ouvir de pessoas que... Eu tenho uma memória muito marcante, que foi um dos primeiros desafios que eu recebi, que foi atender uma pessoa como aluno, que a gente recebeu lá, que tinha um potencial muito grande, um garoto tinha um potencial muito grande e foi levado pela mãe, mas ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia cumprimentar as pessoas. Eu mesmo fui cumprimentar ele, e ele cumprimentava assim, ó, com a mão estendida, com a cabeça baixa, olhando para o chão. E com a voz muito baixa. Oi, tudo bem? E tal. E quando eu vi aquele rapaz, eu falei, caramba, vai ser um desafio muito grande. A mãe dele me chamou para o canto e falou assim, você acha mesmo que meu filho tem jeito? Cara, eu me enchi de fé ali e falei, seu filho tem jeito e você vai ver. O que vai acontecer com ele aqui?
no final do curso. Depois você me fala. Cara, a mãe dele depois passou lá para me agradecer umas 2 ou 3 vezes, assim. Porque no final do curso ele estava contando piada. Ele fazia tipo um stand-up nas apresentações dele. Era muito talentoso. E ele tinha esse viés do humor, né? Ele tinha esse perfil. Cada um tem um perfil comunicacional. E ele trazia na essência dele muito humor. E ele era já alguém que tinha uma profissão, que já exercia a profissão, mas ele era limitado porque ele não crescia por conta da timidez que ele tinha, que era demais, era exacerbada. E com isso ele conseguiu destravar, ele conseguiu trabalhar, né, o potencial dele e trouxe à tona algo que estava lá escondido, que era o humor. E ele fazia o maior sucesso na turma, nas apresentações dele, e no final ele estava lá, fazendo apresentação, contando lá, fazendo apresentações no estilo stand-up, e recebendo aplauso da turma. Isso né? deve ser muito prazeroso. Demais, né? demais. Greg, e aí eu queria... A gente fala muito aqui nos nossos podcasts, nas nossas... Sem falar, desculpa te interromper, nos N depoimentos que a gente recebe assim, ó, eu me matriculei aqui pensando em trabalhar a minha comunicação para a minha área profissional. Mas eu estou trabalhando, e isso está surtindo efeito positivo na comunicação com os meus filhos, com meu marido, com a minha esposa dentro de casa. Esse tem sido o maior ganho que eu nunca imaginei que teria. Eu pensei, poxa, eu vou trabalhar para me gravar um vídeo na rede social, para me ser um gestor melhor, para me ser um líder melhor, um empresário melhor. E, na verdade, o ganho maior que ele tem é dentro de casa. Então, Deus tem te usado para outras coisas. Sensacional. Isso é muito legal. Sensacional. E, Greg, outra coisa que eu queria perguntar, que eu sempre pergunto aqui para os empreendedores, eu costumo dizer que, às vezes, eu acho que eu sou muito ruim. Por quê? Porque eu sou um cara que eu ajudo muita gente, muitas pessoas. Dentro do meu negócio, eu não só vendo. Eu uso para... Quando eu vejo alguém que está cabisbaixo, que não está com o seu negócio fluindo, cara, você tem que ter uma outra imagem, você tem que ter uma outra forma de falar, que isso é muito importante, a rede social. Então eu sempre estou ali disposto, eu sou aquele cara que sempre estou ali disposto. Mas, em contrapartida, no meu ponto de vista, parece que ninguém fala do meu negócio. Parece que aquele cara que eu esperava... Não retribui. Parece que aquele cara que eu esperava, aquele cara vai comprar comigo. Não, ele compra em outro lugar. Aquele cara que eu vendi fiado, ele vai comprar comigo. Não, ele compra em outro lugar. Melhorou de vida, ele vai para outro lugar. Aquele cara que é meu parente, que é meu amigo, ele vai, pelo menos, ele não vai comprar comigo, mas ele vai compartilhar um vídeo meu, uma foto de um produto meu, ele vai indicar. E isso não acontece. Eu digo, cara, eu devo ser muito ruim, não é possível. E aí eu quero te perguntar, como é que está sendo para você, que agora tem o seu próprio negócio? Os amigos têm ajudado, têm ido lá, o familiar, não, eu vou lá fazer isso também, não, eu não vou fazer, mas eu vou compartilhar no Instagram, eu vou divulgar o vídeo, Como é que tem sido para você essa experiência? É tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Eu tenho 19 anos de carreira como comunicador. Se você me trazer um programa de rádio para apresentar, só me diz como, que eu vou fazer. E não é presunção não, é experiência. Né? A experiência, o know-how me permite fazer isso. Agora, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de negócio, o jogo muda. Eu sou um bebê, né? Eu estou começando nisso. Claro que eu conto com apoio, que eu conto com auxílio, que eu conto com a ajuda de muita gente, a própria franquia oferece muito. Hoje eu estou tendo também a oportunidade de ter a minha noiva do lado, para estar comigo, para estar somando, dividindo a carga, né? O que a Bíblia fala, que nós devemos dividir as cargas. Mas é um desafio. E eu costumo dizer sobre isso que você falou o seguinte, que de vez em quando, na minha vida, parece que a gente chega ao fim de um ciclo e dá uma sacudida na peneira, inclusive das amizades, e parece que algumas vão ficando pelo caminho. E restam apenas poucas amizades. E não tem melhor momento para você saber realmente se essa amizade é de qualidade ou não, ou pronta para te ajudar, quando você está no desafio. Porque quando você está bem, está todo mundo te abraçando, está todo mundo legal. Mas quando você está vivendo esse ciclo de desafio, é aí que você vai ver, como você disse, seu amigo que vai dizer assim, poxa,
compra lá no WF, que lá o preço é legal. Ou compra lá que lá tem qualidade, ele vai te ajudar, ele é nosso amigo, né? Pelo menos dizer, ele é nosso amigo. Então compra lá, ao invés de você comprar em outro lugar, compra lá porque ele é nosso amigo. Então, eu acredito que conforme o ciclo da vida, alguns amigos ficam pelo caminho, mas Deus também traz outros, traz novos, traz gente para dizer assim, ó, esse amigo aqui é para essa estação, esse amigo aqui é para esse momento da tua vida que você está vivendo. Né? Não conta mais com aquele, porque aquele era daquele ciclo, daquele momento. Eu aprendi isso. Ao longo da minha vida, isso para mim ficou muito claro. Em muitos momentos da minha vida, pessoas que eu pensei que eu fosse contar sempre, mas não, eu pude contar naquele momento. Talvez em outro já não fazia mais sentido ter aquele apoio, né? Mas Deus vai levantando outros, é impressionante. E é muito do que você falou, às vezes de onde você nem imagina. Você nem imagina. E vem, né? E vem. E eu tenho tido, por incrível que pareça, essa experiência hoje. Das pessoas próximas de mim, que me conhecem há anos, sendo até uma estatística aqui para validar o que você está falando, de fato, nenhuma diz assim, vou te ajudar, vamos fazer. Tamo junto, vamos Não, pra cima. não tem, é engraçado, não tem não. Mas tem surgido novas. Tem surgido novas pessoas, novas amizades. Isso é legal de você ter aprendido e tá falando sobre isso. Que eu sempre falo para as pessoas, a questão não é nem só falar, é você entender mesmo isso, porque assim como eu falo da fé, que a gente acredita em algo que a gente não vê, mas que a gente crê no nosso Deus que vai acontecer, isso também serve para o nosso negócio, porque eu acredito que você também tenha a visão que você está olhando o seu negócio lá na frente, né? Mas hoje talvez ninguém consiga enxergar. É como você falou agora da sua noiva. Isso é legal, porque ela tem que entender o mesmo pensamento para onde tu quer ir. Né? Pode não estar nada parecendo, né, a direção, mas vocês já estão visualizando isso lá na frente. Eu costumo contar uma história, e talvez você já deve ver esse vídeo, que é do Silvio Santos. Ele perguntam para ele como que foi para ele se tornar de camelô, se tornar dono de televisão e tudo. E uma das coisas que ele fala é que ele não ouviu as pessoas que mais amavam ele. Aí o cara falou, mas como assim? Ele, cara, porque se eu ouvisse a minha esposa e minhas filhas, muitos dos negócios que eu fiz, ela dizia para mim não fazer. Por quê? Porque a pessoa que gosta da gente não quer que a gente perca ou erre. Sim. Então, ela tem que estar conectada, tendo aquela mesma visão, e muitos não tinham. Então, ele preferia não falar e apostar. E foi isso que aconteceu para ele se tornar dono de televisão e ser esse grande empresário que ele foi. Né? E aí, Greg, eu te pergunto o seguinte, uma das coisas que a gente fala muito aqui é sobre fé e o empreendedorismo. Qual é a ligação que tu faz, por exemplo, do negócio, de ser, por exemplo, locutor, diretor e agora empresário? Qual a ligação que tu faz de Deus em relação a isso? Porque percebe que, por exemplo, para você se tornar empresário, não é como as pessoas falam assim, foi sorte, foi o acaso, não. É sempre Deus agindo, te direcionando para onde Ele queria te levar. Total. Qual é essa relação que você faz? Eu aprendi que, sobre isso que você estava falando, de visão e fé e tudo, que quem tem a visão, na maioria das vezes, vai caminhar só com essa visão. E não é caminhar só no sentido de não ter ajuda ou ter pessoas. Mas é que as pessoas não vão conseguir acompanhar a sua visão. E você vai ter que fazer o quê? Proteger essa visão. Você é responsável por proteger a visão. Em algum momento você vai contrariar alguém que está próximo de você, inclusive. Mas dentro de um ambiente controlado. Porque a visão está com você. Tem um livro bem interessante, que aí fica até como dica para quem nos acompanha agora, que colabora muito com o que você falou, pegando esse exemplo do Silvio Santos aí, que é Liderança Corajosa, de um pastor americano chamado Bill Hybels, de uma igreja que faz um trabalho fantástico, chamada Willow Creek. Ele diz nesse livro exatamente isso, ele conta a jornada de Moisés, como Moisés saiu do Egito
até se tornar quem ele foi. Mas Moisés teve que proteger muito o coração dele, proteger muito a visão que Deus entregou para ele. Deus não entregou para o povo olhava para Moisés e falava assim, ei Moisés, por que você não trouxe a gente para cá? O que a gente está fazendo aqui? Mas Moisés protegia a visão, porque a visão estava com ele, Deus não falou com o povo, Deus falou com Moisés. Porque se ele falasse para alguém, não ia entender. Então, o líder, na maioria das vezes, ele vai estar só na visão, ele não vai estar só em relação a pessoas, ele vai estar só na visão. Algumas pessoas vão ser sensíveis e vão conseguir captar essa visão, mas a maioria não vai. E o líder tem que entender isso. Ele tem que ter maturidade para entender que nem todo mundo vai estar ali na mesma visão. Então, cabe a ele proteger essa visão. E aí, falando do que você disse, onde é que entra Deus na tua jornada? Né? O que Deus tem alguma coisa a ver, tem relação? Desculpa o pigarro constante, é que eu estou vindo de uma virose, então sim, eu estou ainda me recuperando, estou 99%. Mas a minha jornada toda de vida tem a ver com Deus, tem a ver com fé. Né? Eu falei no início aqui, na minha experiência com meu pai na sala de casa, tocando os discos dele lá, na pequena aparelhagem que ele tinha, as fitas cassete. Se não fosse Deus, a leitura que eu faço é que eu poderia até hoje estar tocando fita, CD ou qualquer outra coisa na sala do meu pai. Mas Deus me tirou de lá. Deus me olhou e falou assim, tá bom, o tempo da fita, do disco já acabou, agora eu vou tirar para outra estação. E foi me conduzindo. Detalhe, lugares que nem eu imaginava. Lugares que muitos deles eu não fui. Deus me levou. Deus usou pessoas para falar, ó, você tem talento para isso, hein? Até em momentos que você mesmo não acreditava. Até momentos em que eu mesmo não acreditava. Então não tem como eu achar que o mérito é meu. Tem como eu olhar e dizer assim, Deus me deu uma oportunidade de um talento, de um dom, e eu captei bem isso, e aí eu protejo, tomo cuidado disso, e o que eu faço da minha parte é proteger isso e aperfeiçoar isso a cada dia. É o que eu sempre falo aqui. É o que eu faço. Com relação aos caminhos, Deus vai trilhando. Até hoje. Tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que Deus faz. Por exemplo, sair de casa para procurar emprego, se aperfeiçoar, buscar conhecimento, nós temos que fazer. Agora, o sobrenatural, as conexões que Deus coloca, isso é Deus que faz. Perfeito. Isso eu sempre digo que o ateu, se ele estudar, trabalhar, buscar, ele vai conseguir. Sim. O cristão, se ele estudar, trabalhar, se dedicar, ele vai conseguir aqui. Agora, sobrenatural, só Deus faz. É isso aí. Tá? É isso aí. E aí, encaixando nisso, Greik, por exemplo, tem quantos colaboradores lá que trabalham com você? Hoje, direto, nós somos nós estamos em 4 hoje. Em 4. Eu queria que tu desse uma dica para quem está lá do outro lado, que é empreendedor, que está começando também. Como é que você faz para motivar, ou então até as pessoas começarem a entender essa mesma visão para onde você quer ir? Porque hoje em dia está muito... Você vê que pessoas que trabalham, é dele, eu não vou me dedicar, eu vou chegar na minha hora. Muitos chegam lá, só faz o que você mandou. Varre aqui. Aí olha o negócio ali, não limpa. Como é que você faz para motivar essas pessoas? A gente hoje está passando por um processo de reestruturação, principalmente dessa cultura, principalmente da cultura. Eu acredito que não tem outro caminho para você fazer com que, vamos pensar, uma família, um negócio, porque o negócio é bem semelhante a uma família, inclusive. Sim. Vá para frente, se não tiver cultura. O que é a cultura? São rotinas. Só que essas rotinas elas não podem ser maçantes. Elas não podem ser só cobrança e elas também não podem ser também soltas. Elas não podem deixar de existir. Então você precisa saber balancear isso para que a coisa aconteça, claro, apontando para uma direção. Gente, e deixar claro, isso é importante. Deixar claro, saber para onde nós vamos.
Pessoal, nós estamos saindo daqui para chegar ali. Então, fica mais fácil. Então, se existe essa clareza em relação ao que a gente quer, ao que a gente faz, beleza. Eu costumo, uma estratégia pessoal, eu costumo pensar o seguinte, de novo sobre visão. Existe aquilo que você vai compartilhar com todos e existe aquilo que você vai compartilhar com alguns. Com todos, eu vou deixar claro, né? E a gente vai dizer, nós temos isso para fazer, nós precisamos fazer isso e tal. O que é talvez mais estratégico e restrito vai ficar com alguns, não vai ficar com todos. Porque nem todos têm a capacidade. Alguém vai olhar e vai dizer assim, eu não vou fazer parte desse projeto, é muito grande e eu não recebo para isso. Mas ele não está vendo lá na frente que ele vai ser beneficiado também. Inclusive tem um livro do Thiago Brunet que fala sobre isso, né? Os amigos estratégicos, os amigos íntimos. Eu ainda não li. É muito legal esse livro dele, eu comecei a ler e ele fala muito sobre isso, né? Que assim como Jesus, que teve aquela multidão que ele falou para mais alguns e ele tinha os 12 apóstolos, discípulos, apóstolos, né? E tinha os 3 íntimos dele. Que deitavam, ele colocava a cabeça dele no colo e tal. Jesus tinha pelo menos 4 círculos de relacionamento. Né? Se a gente for ir do menor, vamos do maior para o menor que vai ficar mais bonito. Ele tinha o povo, as pessoas, primeiro. Ele tinha os discípulos, 2. Ele tinha dos discípulos os 3, né? 3 círculos. E dos 3 ele tinha 1. Que era o que deitava, que era o João, que deitava no ombro dele lá, que era o amigo íntimo, que foi quem recebeu a visão do Apocalipse, foi para quem Jesus deu para ele. E isso é muito legal de falar, porque ele sim é o maior influenciador e é o maior empresário que a gente tem até hoje. Não tem como. Se a gente for olhar para qualquer modelo, você é uma pessoa que também busca muito estudar, se aprimorar, tudo que você vê, você olha e fala, cara, isso aí é Jesus. Liderança, gestão, influência, marketing, tudo. Gestão de pessoas, Jesus. Não tem como ser diferente. E eu tenho buscado muito esse conhecimento hoje, porque tudo que eu uso, eu vou para a Bíblia. A Bíblia diz isso. Por exemplo, eu falo para todo mundo que é empreendedor. Eu comecei meu negócio com R$650 no cartão de crédito, que o Santander me ligando e tal, e eu pensei que era bandido e desligava, e o Santander ligando, e tá bom, eu vou ligar para a central, pá, será que é? Será Deus fazendo a obra, né? E aí, eu falo pro cara que quando eu comecei meu negócio, eu digo sempre que a Bíblia diz que nós temos que o quê? Colocar o pé e Deus coloca o chão. Se Deus está dizendo que é para mim colocar o pé e ele vai colocar o chão, eu não vou colocar, eu vou colocar. E eu comecei a colocar o pé e os 2 pés, e comecei a correr e Deus colocou o chão. Porque assim, quando eu imaginei comprar um carro, Deus deu um carro muito melhor do que eu imaginava. Quando eu fui comprar uma casa, Ele me deu uma casa muito melhor do que eu imaginava. E eu sempre digo, nós temos limite, Deus não. Perfeito. Então eu vou para a Bíblia diz que é para mim não me preocupar com o dia de amanhã que não me pertence. Perfeito. E eu vou ficar sem dormir, não. Se a Bíblia está me dizendo isso, eu vou fazer. Eu falo muito isso pro Tom, a gente fala de negócio, falou, meu cunhado, você está falando, se você está falando lá em cima que a Bíblia diz, eu vou fazer isso. Então isso eu falo para o empreendedor. Claro, com responsabilidade. Não estou dizendo para te sair gastando dinheiro, não pagar o cara, não lembrar tudo. Não é isso. Mas é que a palavra está dizendo sobre isso. Né? E pegando esse gancho, Greg, é uma pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui. Né? O que é Deus para você? Eu vou responder essa pergunta dizendo o que ele não é. Hoje a gente vive numa sociedade onde todo mundo tem o seu Deus. E tá tudo certo. Né? Tá tudo certo do ponto de vista social, do ponto de vista de escolha. Tá tudo bem. E a gente vê uma máxima hoje que é o seguinte, é a minha verdade. E não existe a minha e nem a sua verdade. Existe a verdade, ponto final. Verdade é verdade, ela é minha, ela não é a minha e nem é a sua, ela é verdade. Então, hoje em dia, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão pegando um puxadinho do que elas querem de tudo. É a minha verdade, é o meu Deus, é o meu isso, é o meu aquilo. E não existe.
Na minha opinião, eu penso o seguinte, o que Deus não é, né? Respondendo a tua pergunta ao contrário. Para mim, Deus não é um pai de uma religião. Deus não é um senhor barbudo que está lá em cima no céu, com um vestido branco longo, olhando e dizendo assim, quem é que eu vou pegar hoje para ver quem é que está errando, que eu vou destruir com essa pessoa? O meu olhar para Deus é diferente. Deus não é um pai de uma religião, esperando alguém cumprir ritos religiosos, esperando alguém cumprir protocolos religiosos. Muito pelo contrário. Vamos lá, o que Deus é? E aí eu vou te responder isso com o que a Bíblia diz o que ele é. Né? A Bíblia diz que ele é um Deus que ele é um rei de um reino. E o reino dele não é comida e nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É o que todo mundo busca hoje em dia. Justiça, paz e alegria. E é o que Deus tem, é o que Deus é. E aí, se a gente for pegar o texto que resume a Bíblia, se você tirar texto de um lado, texto do outro, deixar só um, o texto áureo da Bíblia é João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o resumo da Bíblia. Você pode esquecer qualquer outra coisa, mas não esqueça isso. Porque isso é o que te aponta o caminho para a salvação. Deus amou o mundo, que deu o Filho por você, para você ter acesso a uma vida eterna. Então, para mim, Deus não é um pai de uma religião, aguardando alguém errar para acabar com a pessoa. Ele é um Deus de oportunidade. Deus amou o mundo, que deu o Filho para morrer por você, te resgatar e dizer, meu irmão, vamos recomeçar, cara. Bora refazer, bora, levanta daí e vambora, vamos refazer. Então, é como eu vejo Deus. Deus, para mim, é o que há e ele mesmo diz, eu sou. Ele é e está presente em tudo, né? A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Não tem como você não abrir a sua janela, olhar para uma árvore, olhar para um céu, para um fim de tarde, para um nascer do sol e pensar que isso é obra do acaso. Não tem como. É muito perfeito, cara. É muito perfeito. Não tem como você não olhar para uma criança que nasce e falar, como assim uma criança, cara? Vai se desenvolvendo, isso não é obra do acaso, não tem como. Nós somos a máquina mais perfeita. Não tem como. Então, Deus para mim, ele é tudo, é o que me faz viver. Deus é o que me faz viver. Entendi. É o que me faz viver. Drake, para a gente finalizar, queria que você olhasse para essa câmera e deixasse um recado, uma frase, algo que incentivasse aquela pessoa que está do outro lado, talvez que não está acreditando em si mesmo, como aconteceu com você lá atrás, que Deus usou alguém para te incentivar. Então eu queria que você deixasse uma frase, algo para que impactasse naquelas pessoas que também estão nos ouvindo lá do outro lado, que talvez estejam cabisbaixo nesse momento. Maravilha. Eu não sei em que fase você está hoje da sua vida, mas com todo respeito à sua fase, com todo respeito talvez à sua dor, ao seu momento desafiador que você esteja vivendo hoje. Mas eu quero dizer a primeira coisa para você, isso vai passar. Esse é o primeiro ponto. Vai passar. E quando passar, pode ter certeza, esse choro vai se tornar riso. E eu estou falando de riso, de você abrir a boca e sorrir. Sorrir. Talvez hoje você não consegue, mas vai passar e você vai sorrir. E com isso, eu quero dizer para você o seguinte, tudo passa. Tudo passa. Que você não perca a fé, que você não perca a sua esperança, que você lembre que, apesar de tudo, apesar das decepções, das frustrações, apesar das perdas, apesar de tanta adversidade que pode nos ocorrer, saiba que tudo isso pode passar. E o melhor presente você tem, que é a vida. Então não desperdice não. Fica firme, olha para cima, mantenha a sua fé viva, porque isso vai passar e você vai sorrir. Amém. E é isso aí. É como o Drake falou, o processo faz parte. Só não desista. A única coisa que a gente não pode fazer é não começar e desistir. Perfeito. Continue que o processo faz parte.
Queremos agradecer ao Greg. Cara, foi um Show, prazerzaço. Maravilha. Foi maravilhoso, tá? Compartilhar com os nossos ouvintes, com a galera que está no YouTube, a galera que vai nos assistir no Instagram, nas redes sociais, um pouco da tua história, que a trajetória é muito grande. Então você aí, empreendedor, que ainda não esteve aqui com a gente como convidado, que tem uma história legal, manda pra gente no direct, lá no nosso Instagram, o Anderson_Frois. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal WFcast, se inscreva, compartilha, manda pro amigo, pro vizinho, sempre vai ter alguém precisando ouvir de fé e de empreendedorismo. Fé e empreendedorismo andam junto. WFcast, tamo junto. É nóis.